Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos ao Case Startup Summit 2020. É com muito prazer e muita honra que eu vou mediar esse painel sobre diversidade. Eu sou Thalita, eu sou CEO do Impact Hub Floripa. E o nome desse painel ele é super interessante e convidativo, porque ele nos convida a pensar em diversidade e inclusão como um fator estratégico dos nossos negócios. Então, acho que é bastante sobre isso que a gente vai conversar e aprender com esses dois convidados incríveis que a gente tem hoje. Então, eu queria chamar aqui a Ana e o André para comporem esse painel. Bom dia, queridos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. E aí, assim, para a gente começar, ao invés de eu ler a biografia de vocês e fazer uma coisa mais formal, eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem. Então, eu queria começar com a Ana. Conta aí, Ana, quem é você e o que você traz para essa nossa manhã de hoje? Bom, Thalita, primeiro que eu estou muito feliz de participar com você e com o André dessa conversa. Acho o tema, para mim, está na minha vida, falar sobre diversidade, aí num papel mais de educação e de mostrar para as outras pessoas há uns 13 anos. Mas eu fui executiva do ambiente corporativo durante mais de 25 anos. Em dezembro de 2007, pedi demissão, comecei meu primeiro negócio. E em 2008 foi quando eu já comecei a sentir as dificuldades de um ambiente empreendedor onde tinham poucas mulheres. No ambiente corporativo também, eu fui durante 5 anos a única mulher executiva na indústria onde eu trabalhava, passei por vários perrengues e várias dificuldades, e aí depois nessa história como empreendedora, em 2010, eu abri a Rede Mulher Empreendedora, que na verdade começou como um movimento, né, não era um negócio, era um movimento para ajudar outras mulheres que, como eu, estavam empreendendo, e aí, para minha surpresa, no primeiro ano, mais de 100 mil mulheres acompanhavam as dicas que eu dava na época num blog, né, falando da minha realidade, do dia a dia, das dificuldades e como eu superava. De lá para cá, a rede completou 10 anos esse ano, que nesse ano meio maluco. Nós completamos 10 anos em janeiro, hoje nós somos quase 750 mil mulheres no Brasil inteiro, de todos os tipos de negócio, desde a mulher que faz um bolo em casa, até a mulher que fatura 5, 6, 7 milhões por ano. A gente trabalha muito para ajudar essas mulheres a terem uma jornada menos difícil, né? A gente fala que não dá para facilitar tudo, porque o ambiente não é um dos mais simples, mas a gente ajuda com conteúdo, mentoria, programa de aceleração, com inclusão social, com uma série de projetos, inclusive, para trabalhar com mulheres que a gente chama de mulheres em vulnerabilidade social. Nós temos programas de capacitação com mulheres trans, mulheres egressas do sistema prisional, mulheres refugiadas, indígenas. Nós temos vários projetos. A rede, em 2017, nós abrimos o nosso próprio instituto exatamente para apoiar essas mulheres em vulnerabilidade social. Desde 2017, a gente conta com uma parceria muito forte, né, com o nosso parceiro, investidor, apoiador, que é o Google, que é um dos financiadores da nossa rede, desse trabalho que a gente faz para a inclusão de mulheres no Brasil inteiro. E esse ano tem sido um ano desafiador, acho que a gente vai poder passar um pouco sobre isso, mas a gente acredita muito que para ter uma sociedade mais justa, né, a gente precisa ter uma sociedade mais inclusiva. Então, falar de diversidade, ter essa conversa com vocês é muito bom. Além da rede, eu sou professora também do curso de empreendedorismo em ação do INSPER, e recentemente fui eleita aí uma das LinkedIn Top Voices do Brasil e da Forbes de mulheres mais influentes do Brasil. Mas, enfim, título não importa, o que importa é o trabalho que a gente tem feito para poder ajudar as mulheres no Brasil inteiro. Estou muito animada para essa conversa que a gente vai ter. Que honra, Ana, que honra te ouvir a tua história e que honra poder ter uma mulher como você liderando um movimento e um instituto tão importante quanto a Rede de Mulheres Empreendedoras. Muito obrigada, viu? Bem André, feliz. agora... Obrigada, querido. André, conta de você. Quem é você na fila do pão? Oi, Thalita, tudo bom? Obrigado a todos, é uma honra também estar participando aqui, principalmente ao lado da Ana, né? Então, acho que, antes de mais nada, é importante abrir um parênteses aqui, porque, poxa,
eu venho falar sobre diversidade, mas qual que é o meu lugar de fala, né? Então, eu sou empreendedor de uma empresa que é fundada por 5 homens héteros, eu sou um homem hétero branco, então quem sou eu para falar de diversidade, né? Acho que é importante fazer essa ressalva. Empreender em tecnologia em Florianópolis, né, que é onde a Involvis é sediada, é um privilégio. A história da Involvis, a história empreendedora da Involvis, a gente teve a oportunidade de empreender enquanto estávamos na faculdade, né? Então, a gente conseguiu, eu, por exemplo, consegui sair do meu emprego e morava com a minha mãe, com a minha irmã, vamos dizer assim, era sustentado por ela, né? Então, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer esse movimento, de arriscar, não tem um momento de vida propício para fazer um movimento como esse. Muitas vezes também não teve a oportunidade de educação para chegar até esse ponto, né? Eu tenho bastante gratidão pela questão da educação, né? Eu fui estudante de colégio particular, sempre como bolsista, então a educação me foi oportunizada, e a partir disso, também na própria universidade, né? Eu fui estudante da universidade da UDESC, né? Então, uma universidade pública. Então, devo muito à sociedade e sinto que tenho algo a retribuir, né, de alguma forma. Então, por aí começa a se encaixar um pouco a questão da diversidade, mas a Involvis não nasceu uma empresa diversa, a gente tem um longo caminho pela frente, eu acredito que a gente deu somente os primeiros passos, né? Inclusive, não nasceu com a bandeira da diversidade levantada, né? Foi uma longa jornada até nós podermos legitimamente, né, o time dentro do coração, levantar a bandeira da diversidade e falar, pô, realmente a gente está fazendo isso com legitimidade. Se fizéssemos isso antes de todo um longo processo de aprendizado e discussão, não seria legítimo, né? Então isso é super importante. A gente pode aprofundar um pouco depois, né? Mas enfim, eu sou cofundador e CEO da Involvis, é uma empresa, como eu falei, de tecnologia, sediada em Florianópolis, que tem clientes em 21 países. A gente tem uma solução voltada para a indústria, né? Nosso segmento é o segmento de grandes indústrias. A gente ajuda a indústria a executar no ponto de venda, né? Toda indústria que tem produtos expostos na gôndola, no supermercado, ela se preocupa em como está essa exposição, e a gente ajuda ela a garantir que a exposição de produtos dela no ponto de venda esteja adequada àquilo que ela planejou. A gente conecta todo o time de merchandising da indústria com o nosso app e dá ponteiro da KPIs aí à área de trade marketing da indústria, né? Então, é uma solução bastante específica. Isso foi o que trouxe a Involvis até aqui. A gente está hoje com cerca de 200 pessoas no time e voltando a crescer agora depois de uma crise ainda, né, durante a crise, bastante desafiadora. Fizemos movimentos bastante difíceis também, com desligamentos, para equalizar e poder voltar a crescer com força, com bastante intensidade, com equilíbrio, né? Mas, enfim, o pano de fundo é isso, a gente pode aprofundar um pouco do decorrer aqui do nosso papo. Bem legal, obrigada, André. Ô, André, tu sabe que eu gosto muito da gente ter um homem branco hétero nessa conversa? Porque eu sei um pouco da história da Involvis e desse percurso, eu acho muito bonito e muito humana a forma como tu comunica esses processos de aprendizado da empresa, então eu acho que quem está nos ouvindo aí, que está empreendendo, enfim, empresas de tecnologia que são bastante o público do Case e do Startup Summit, podem aprender com a tua história. E eu acho que também a gente está vivendo num momento em que, né, não basta ser racista, não ser racista, por exemplo, a gente está precisando de ações antirracistas. Então, para ser um antirracista, eu como mulher negra tenho que ser antirracista, tenho que ter uma ação propositiva em relação ao fim do racismo, né? Assim como não basta não ser machista, tem que ser antimachista, né, ou pró-feminista, não sei. Mas eu estou trazendo isso porque tem esse papel de uma cidade mais inclusiva e mais diversa, é de todos nós, né? Então, eu acho que durante muito tempo, e a gente vive isso ainda hoje, o tema da diversidade e da inclusão, ele é segmentado para aquelas pessoas que são diretamente público-alvo da diversidade, né? Para o público negro, para as mulheres, LGBT+, enfim. E aí fica a gente
reunido entre nós, falando sobre o que a gente está cansado de saber. Então, é muito importante a gente ter conversas como essa, que a gente tem essa diversidade de pontos de vista, né, e de histórias. Então, eu acho que ter um homem branco, hétero, nesse papo tem tudo a ver. Então, fica à vontade, que eu acho que a gente vai aprender muito contigo também, e você vai aprender muito com a gente, né, Ana? E aí, assim, para a gente começar, eu queria trazer para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, um pouco alguns dados, né? Por que a gente fala que a diversidade é bom para os negócios, né? É bom para o resultado dos negócios? Então, aqui a gente está se posicionando como um painel que defende a diversidade como estratégia de negócio. Tem um estudo da McKinsey que chama Delivering Through Diversity, que mostrou um pouco a relação entre a capacidade de produzir rendimento, com as taxas de diversidade de gênero e etnia nas empresas. Então, tem uns dados super interessantes que mostram, essa pesquisa foi realizada em 2 momentos. Então, para vocês terem uma ideia, empresas com mulheres nos cargos de gerência, ou nos espaços de tomada de decisão e de estratégia, empresas que têm mais mulheres, eu tenho uma proporcionalidade de mulheres nesses cargos, chegam a ter 27% mais chances de criação de valor a longo prazo. E elas superam o desempenho médio de empresas que não têm essa participação da mulher nas tomadas de decisão. Então, acho que esse é um dado super bacana. Um outro dado sobre diversidade étnica que esse mesmo estudo traz, e foi um estudo feito em 6 países, perdão, então acho que tem todo um contexto do cenário do Brasil, mas tem um contexto internacional aqui interessante, diz que as empresas que têm nos seus times uma diversidade étnica, e aí isso em cada país significa uma coisa, né? Chegam a ser 33% mais rentáveis do que as empresas que não têm essa diversidade étnica entre o seu time. Então, o que eu gosto de trazer, assim, acho que esses dados são bacanas, mas o que eu acho que é importante a gente conversar sobre diversidade enquanto estratégia? Quando a gente fala de trazer para os nossos times pessoas com backgrounds diferentes, com histórias de vida diversas, que viveram trajetórias diversas nas suas vidas, essa peculiaridade desse olhar da história de cada um compõe a estratégia do negócio e tende a criar negócios mais resilientes, mais criativos e, sim, mais agressivos em termos de mercado, assim, porque dá conta de desenhar uma estratégia que leva em consideração essa diversidade, que é uma diversidade que está na nossa sociedade. Então, basicamente, o que a gente faz é trazer para os nossos times a diversidade do nosso território, do nosso país, da nossa cidade, dos nossos estados. E isso é bom, sim, para os negócios. E aí eu queria pedir um pouquinho que a Ana compartilhasse com a gente, assim, que percepção que ela tem sobre a diversidade alinhada dos negócios, se ela tem alguma história que ela viveu, enfim, nesses 10 anos da Rede Mulher Empreendedora, que ilustra um pouco isso para a gente. Eu acho assim, Thalita, tem pontos muito fundamentais. Eu gosto de usar um exemplo. Acho que foi o ano passado, eu fiz um post no LinkedIn falando que a inovação e a diversidade tinham uma ligação muito forte, né? E num primeiro momento, esse post causou um furor, porque eu brinquei, eu falei assim, olha, ser uma empresa inovadora não é uma empresa que tem geladeira de cerveja, escorregador e puff colorido, né? É uma empresa que tem, essencialmente, uma equipe diversa, porque se é uma equipe diversa, pensa como pensa a sociedade, não como a composição normal das empresas. Eu trabalhei a minha vida inteira numa empresa composta por homens brancos de classe média alta. Isso, André, não tem nenhum problema, isso é a questão, é a formação de como a nossa sociedade é composta. Eu acho que a gente tem um caminho bem importante para as empresas olharem para a questão da diversidade. Quando eu falo diversidade, não falo só da questão de gênero, eu falo de gênero, raça, inclusão, origem, orientação sexual e uma série de outras questões que também estão envolvidas e são interseccionais a umas às outras. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Diversidade é, sim, estratégico, é importante, é inovação, é você trazer, de fato, a economia para o negócio. É muito comum as pessoas falarem de diversidade só como ponto de justiça social, o que é absolutamente fundamental. Por si só, se a gente só falasse de justiça social, já deveríamos todos olhar para o universo e falar assim, o que eu estou fazendo para transformar minha empresa numa empresa mais diversa, olhando só pelo aspecto de justiça social. Mas quando você olha para os outros aspectos, principalmente como você mostrou na pesquisa da
da McKinsey, nos aspectos econômicos, aí fica muito evidente que seria, de forma bem chula, falar uma burrice você não olhar para a sua empresa e pensar que é importante e fundamental para os negócios você ter uma empresa diversa, né? Se você tem, usando o exemplo da questão de gênero e raça, se você tem no Brasil 51% da população é composta por mulheres, não dá para você dizer que isso é uma minoria, é uma maioria. Se você tem 54% da população do Brasil composta por pessoas pretas e pardas, não dá para você ignorar dentro do seu modelo econômico, porque essas pessoas compram. Quando você fala de economia também, a pesquisa Nielsen mostra que cerca de 85% das decisões de compras de uma família, né, quem trabalha com consumo, com público final, estão nas mãos de uma mulher, né, ou seja, ela decide bairro, decide as marcas que entram na casa dela, define uma série de outras questões, inclusive o carro, né, eu faço uma brincadeira sempre com isso, inclusive o carro do companheiro, é ela normalmente que decide. Então, eu acho fundamental que as empresas olhem para a questão da diversidade, não só como justiça social, mas como economia, né? E quando você fala economia, você fala nas pessoas que consomem o seu produto e o seu serviço. E, para mim, o terceiro aspecto, além da questão de diversidade, justiça social e economia, tem a questão da inovação. Você vê as grandes corporações brigando para serem inovadoras, querendo colar no André, nas startups, para poder aprender um pouco desse ambiente. Como é que você traz inovação? Quando você tem diversidade de pensamento, quando você tem pessoas pensando de forma diferente, agindo de forma diferente, tendo contraditório. Se você tem no mesmo ambiente, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de formação, você não vai ter o contraditório. E a inovação, ela surge do contraditório, né? Ela surge dos pensamentos diversos. Eu já tive situações completamente inusitadas, né, desde o ambiente corporativo, situações de discriminação, até situações curiosas nesses 13 anos que eu trabalho com o tema de inclusão e diversidade, de, por exemplo, ser convidada para falar para um comitê de diversidade de uma grande corporação, para falar para eles o que era a importância. O comitê tinha 25 pessoas e não tinha diversidade, tinha 23 homens, 2 mulheres e todo mundo branco. E quando eu comecei a falar os dados, mostrar um pouquinho de referências, eu só via as pessoas se mexendo nas cadeiras, né, tentando entender o que estava acontecendo. Eu acho que ainda é assim, a gente tem muita informação, a gente já tem muito dado, eu acho que a gente falta atravessar como se fosse uma ponte, falta a gente atravessar o lado do saber para o lado do fazer. Eu acho que tem muita gente fazendo, mas eu acho que nem sempre no caminho certo. Tem muita gente tentando e não tem problema nenhum de fazer, de tentar, de errar. Eu só acho que não deve ficar na inação, sabe? Na falta de ação, de não fazer alguma coisa. E não importa o tamanho da sua empresa. Eu acho que é fundamental a gente pensar que diversidade é uma questão de economia, inovação e justiça social. Quando você junta essas três coisas, não tem argumento que vença, né? Mesmo que você fale por uma empresa composta totalmente por homens brancos, né? Quando você mostra isso, fica difícil de argumentar. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Perfeito, Ana, obrigada. Eu queria complementar a questão esse mix aí, economia, justiça social e inovação é perfeito, né? E falando em inovação, assim, da nossa perspectiva do Impact Hub, a gente entende como inovação a resolução de problemas complexos do mundo. E aí, como é que a gente vai resolver os problemas complexos do mundo se a gente não tem esse mundo representado? Fica meio estranho, né? Fica meio estranho, né? Então, obrigada aí pela tua colaboração. E aí eu queria aproveitar e queria aprender um pouco com o André o trajeto que eles fizeram assim na Envolves, né? O André já compartilhou um pouco com a gente de que não começaram como uma empresa inclusiva, é uma startup fundada por 5 homens brancos, e eu estive lá em dezembro e vi algo diferente. Então, me conta assim, um pouco dessa trajetória, André, assim, dos aprendizados e dos fuck-ups também, tá? Porque eu acho que uma das coisas que impede as pessoas a agirem e ficarem nessa inação que a Ana falou é o medo de errar. E aí, inovar, trabalhar com diversidade, a gente vai errar. Então, eu queria que tu contasse assim, um pouco dos aprendizados e dos fuck-ups que você teve aí nessa trajetória de ir tornando a Envolves uma empresa mais inclusiva. Sim, com o maior prazer. Bom, a gente
como eu falei, a gente foi fundado por 6 homens, na verdade, né? E por um bom período a gente ficou, acho que o time foi aumentando, acho que a primeira mulher foi a 18ª pessoa que entrou na empresa, assim, né? Então, definitivamente a gente não começou com o pé direito. E de onde é que surgiu a questão da diversidade na Envolvis? Surgiu primeiro assim, pelos nossos valores. A gente tem um valor que é o valor da empatia, que é muito forte na Envolvis, né? Empatia assertiva, e a gente de fato entender o outro e se colocar no lugar do outro, e por isso a empresa criou uma série de instrumentos de feedbacks entre as pessoas e feedbacks das pessoas para a gestão, para a empresa. A partir desses instrumentos de feedback, a gente começou a perceber que dentro da Envolvis havia um ambiente tóxico. E aqui abrindo o capô mesmo, né, sendo bem transparente, né? Havia um ambiente tóxico e surgiu muito pela questão da discriminação de gênero e de orientação sexual. E aí, as famosas piadinhas, né, que existe uma naturalidade de se tratar as coisas, não é assim, sempre foi assim, surgiu muito desse lugar, a discussão. E entendendo que havia pessoas dentro da Envolvis que se sentiam discriminadas por conta dessa realidade, né? Então, esse ambiente tóxico, ele provocou uma mudança. Os feedbacks que nós recebemos, ele provocou uma ação que ela começou com uma série de discussões que nasceram, na verdade, até organicamente. O time mesmo foi organizando essas discussões e aprendendo. Hoje eu arrisco dizer que não se faz mais esse tipo de piada, e vocês sabem, né, de tipo de piada que eu estou me referindo dentro do nosso time. E se acontece, o feedback já acontece de forma imediata, né? Eu arrisco dizer que a gente chegou nesse patamar, mas assim, é muito começo ainda, né? E foi daí que surgiu, e depois formou-se um grupo dentro da Envolvis, que é o Diversa, que é liderado pelo Lu. É muito legal, o grupo ele se reúne com uma periodicidade e também surgiu de uma forma muito orgânica, muito para acolhimento. Então, alguém que se sentia de uma determinada maneira, por ser de uma minoria ou por ser discriminado dentro ou fora da Envolvis, tinha ali naquele grupo um lugar de discussão também, né? Então, esse foi, acho que, um passo bem importante, mas ainda orgânico, como eu falei, né? E aí, acho que um marco na nossa história, eu lembro, nós fazemos a cada 6 meses uma reunião cíclica, que nós chamamos, né? É uma tarde que a gente fica com todo o time e traz algum tema de cultura relevante. Um tema de cultura que a gente enxerga naquele momento que vai nos levar do ponto A para o ponto B, em termos de maturidade cultural, né? Teve uma cíclica que eu, como CEO, falei que a Envolvis não vai levantar nenhuma bandeira. Isso foi em 2016, 2017, eu não lembro exatamente, né? A gente não estava preparado para isso, né? Eu poderia levar a bandeira da diversidade fisicamente mesmo lá, pendurar na parede, mas não é isso. Eu não acreditava naquilo ainda, né? Porque eu sabia dos feedbacks que aconteciam ali dentro do time, né? E aí teve um momento que foi até recente, faz cerca de 2 anos, em uma cíclica que teve como tema a diversidade. E nessa cíclica nós levamos representantes de públicos que estruturalmente na sociedade sofrem preconceitos dentro e fora da Envolvis, e levamos essas pessoas ao palco para contar a sua história, impactar através da empatia a todas as outras pessoas, né? Naquele momento, a gente decidiu que era, assim, o momento da gente levantar a bandeira da diversidade, e aí fez todo o sentido, mas, de novo, ainda orgânico, né? Essa ação já foi uma ação mais, talvez, mais organizada, mas ainda não sistematizada. E assim, agora a gente está no momento de levar do orgânico para o sistematizado. O que significa isso, né? A Envolvis ainda não tem metas de diversidade. Então, a própria liderança do Lu, que organiza a Diversa, né, esse grupo que eu comentei, é uma liderança muito legítima, né? Todo mundo enxerga no Lu uma pessoa que lidera esse tema dentro da Envolvis, que nos educa em relação a isso, né? E aí, empoderei muito o Lu também. Eu, como CEO, tenho uma relação muito direta com ele,
para a gente estabelecer um plano de diversidade para a Envolves, com metas de longo prazo bem definidas, e o Diversa se torna mais do que um lugar de discussão e de acolhimento. A discussão ela vai para o grupo grande da Envolves, não para um grupo reservado. A gente leva a discussão para a comunicação interna massiva da empresa. E Diversa se torna um grupo de ação, um grupo de um comitê mesmo da empresa que vai colocar ações assertivas em prática para que a gente consiga atingir as metas de longo prazo que vão ser definidas, né? Então, a gente está muito no caminho ainda, eu acho que a gente está muito no começo do caminho, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu também. Eu também acredito. Obrigada por compartilhar assim de jeito. Eu tive na Envolves em dezembro. Eu não lembro qual que era o evento, mas eu fui para falar também um tanto sobre diversidade e vi assim já entre os colaboradores, uma boa diversidade ali representada. Eu acho que uma das coisas que faz a Envolve, não sei nem se foi intencional isso, eu não sei se vocês são do continente. Vocês são do continente? São, né? Para a Ana, que não é aqui de Floripa, Florianópolis, a cidade, uma parte da cidade é a ilha, mas uma parte é o continente. A minha família é do continente também, do Estreito, meu pai é da Coloninha. Então, assim, historicamente, a maneira com que a sociedade de Florianópolis se organizou, a população negra está mais presente nos maciços na ilha, né, nos morros, como em outros lugares, e no continente. E também uma classe trabalhadora, digamos assim, né? No continente tem uma densidade demográfica muito maior. E o prédio onde a Envolve está é bastante próximo de algumas comunidades e bastante próximo de bairros com uma população com rendas diferentes, assim, né? Com rendas mais baixas, eu diria. Então, eu acho que o fato da empresa estar nesse lugar também, ela fica mais acessível, sabe? Eu acho que vários ônibus passam ali na frente, por exemplo. Então, acho que, não sei se tinha essa intencionalidade, mas eu percebo muito quando eu vejo... Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque até a escolha de onde a tua empresa vai estar, ela pode pensar nisso também, né? Em como é que eu vou estar perto dos talentos que eu quero que componham o meu time. Então, até esse tipo de decisão ele pode ser tomado a partir dessa perspectiva de que sim, eu quero ter um time mais diverso e eu quero estar acessível para que essas pessoas cheguem até o meu endereço. Então, acho que isso é bem bacana de comentar, assim, do caso da Envolves. E aí, posso só fazer uma colocação, Thalita? Isso tem um fato super importante, que é a questão que você está falando de estar mais próximo dos funcionários, e tem um outro valor que eu acho muito importante, é o papel que a empresa pode fazer para desenvolver aquele entorno. Eu acho que é super bacana. A gente tem feito na rede alguns projetos muito legais para grandes empresas, para empresas um pouco menores, que muitas empresas se descobriram dentro de universos, de comunidades, e se descobriram que não faziam nada pelo entorno, né, a não ser eventualmente absorver mão de obra. E a gente começou, de uns 4 anos para cá, a fazer projetos de inclusão social nos entornos das corporações, o que tem sido muito interessante para as próprias empresas. A gente tem visto muitos funcionários, colaboradores pedindo, olha, eu quero participar de tal projeto, porque eu quero ajudar, quero dar mentoria, quero acompanhar. Então, só achei que valia a pena complementar, falando que isso tem a parte dos funcionários, mas tem a parte da responsabilidade social. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que ela é a que melhor define. Sim, perfeito, Ana. E eu queria continuar te ouvindo, e te ouvindo assim sobre por onde começar, né? Eu acho que o André contou aí um pouquinho sobre o processo deles, e acho muito bacana quando ele fala, cara, a gente não estava pronto, por quê? Porque não era legítimo. Então, acho que isso também é um ponto, tá? Porque também fazer uma coisa panfletária, que sai bonita na foto, a gente está vivendo um momento de vigilância nas redes sociais que, assim, se você não está pensando no impacto real que você quer causar, e se não é legítima a atuação como marca e como empresa, cara, você vai ser pego aí na malha fina das redes sociais de alguma forma. Você vai ser escrutinado, né? Porque Vai é ser um grande cancelado. medo. Então, eu queria te ouvir, assim, por onde começar. Mas Olha, considerando assim, eu isso, quero... né, de ser genuíno.
Legal. O que normalmente as empresas pedem para a gente é assim, como é que eu faço para começar a ser uma empresa mais diversa? A gente fala assim, não tem uma solução mágica, nenhum kit mágico, né? Não tem alguma coisa que você segue, claro, tem que seguir princípios, orientações e tudo mais, acho fundamentais. Mas não tem uma fórmula mágica, porque depende muito da cultura da empresa. O André falou um pouco da cultura deles quando eles começaram, da dificuldade de ser uma empresa muito masculina e que eles passaram a enxergar isso e fazer as mudanças. Então, depende um pouco da cultura. O que a gente sempre recomenda, o que eu sempre recomendo para todas as empresas que nos procuram é assim, comece entendendo como é que é a sua empresa, o que que é a sua organização, como é que é a sua cultura, né? Inclusive para ter a constatação que o André teve, a minha empresa é uma empresa composta só por homens, machista, temos questões X, Y, Z, porque é para identificar onde você está. A gente fazendo um processo desse há anos atrás, numa da companhia absurdamente gigante, eles chegaram à conclusão, por exemplo, que 60% das mulheres que viravam mães na empresa, nessa empresa, não posso falar o nome, elas saíam da empresa, ou porque eram demitidas pelos líderes, ou porque elas não se sentiam parte da empresa. E eles, até terem feito essa investigação, eles não sabiam disso de forma clara. Eles não tinham clareza que o número era tão alto, que eles não conseguiam reter as mulheres depois da licença maternidade. Então, assim, entender, por exemplo, se a sua empresa tem diferenças salariais entre homens e mulheres, ou entre homens e mulheres, e olha a questão da interseccionalidade, quando eu falo mulheres, mulheres negras, mulheres trans, todas as mulheres, e todas as questões quando a gente fala de diversidade. Eu acho que identificar o ponto onde você está é o primeiro passo para você dar os próximos passos, que é o que eu vou fazer para poder mudar essa situação. E não é uma coisa que acontece assim, eu decidi ser uma empresa diversa hoje, amanhã eu sou uma empresa diversa. Parece uma bobagem que eu vou falar, mas é uma jornada, né? Você tem casos, situações, ações que você pode fazer, não tem uma bala de prata. Eu gosto de contar esse caso do Google, não só porque eles são nossos parceiros, porque eu acho que é um caso que foi público, foi emblemático. Eles não conseguiam selecionar estagiários negros, nem gente de comunidades aqui de São Paulo. Os estagiários só vinham brancos de classe média alta no padrão que era considerado o padrão. E aí eles entenderam que um dos itens que eles colocavam como pré-requisito derrubava boa parte das pessoas que vinham de comunidades ou pessoas negras, que era a exigência do inglês. E aí eles mudaram, assim, isso é importante, é entender onde você está fazendo a coisa que não está muito correta e você entender qual é o caminho para a mudança. Mas eles não decidiram só fazer a mudança de tirar o inglês, eles falaram, não, nós vamos tirar o inglês para poder botar as pessoas para dentro, mas eu tenho que mudar o modelo para não só colocar as pessoas para dentro, mas que elas se sintam parte, porque senão eu vou simplesmente colocar as pessoas para dentro e elas não vão se sentir parte. E aí eles colocaram as pessoas para dentro, mas deram 2 anos de curso de inglês, super focados, colocaram um mentor para cada um dos estagiários que entraram, para de verdade promover a diversidade. Por isso que eu falo que é uma jornada, eles foram tentando vários caminhos até eles conseguirem enxergar o modelo. É a mesma questão quando você, por exemplo, agora, felizmente, tem um movimento muito bacana, que é o da Transempregos, que é liderado pela Maite Schneider, que é nossa parceira, que é de incluir pessoas trans. A Transempregos normalmente conseguia incluir as pessoas nas corporações, mas as pessoas trans não ficavam muito tempo, porque a empresa, ela não se sentia parte daquele ambiente, ela se sentia como se fosse alguma pessoa apartada, então ela teve que trabalhar, inclusive, a cultura da empresa, por isso que eu falo que é fundamental entender a cultura da empresa, e mudança de cultura não é uma coisa simples de fazer, é um processo que você tem que fazer para de verdade você incluir as pessoas.
Eu falo que uma das coisas que você pode realmente fazer transformação é quando você coloca nos objetivos estratégicos. Eu fui executiva durante muitos anos, e todo executivo de uma corporação, ele sempre olha, não tem a gente falar diferente, ele olha para o dinheiro, ele olha o quanto ele vai ter de bônus, o quanto aquilo vai trazer de benefício. Se você não coloca a diversidade como sendo um motivador, um direcional estratégico da sua corporação, e isso não vier de cima para baixo, as mudanças vão acontecer, mas com muito mais lentidão. Quando você tem a direção da empresa, por isso que eu fiquei feliz com o que o André falou, quando você tem a cabeça da empresa, a direção da empresa, pensando que diversidade é estratégico, é importante, é fundamental para a empresa, você já deu um passo importante. A partir daí, identificar quais são as questões que você tem, a questão cultural, e depois sim você começar a fazer ações. Nós já tivemos, Thalita e André, várias empresas que nos procuraram e falaram, eu quero fazer uma campanha para falar que eu sou uma empresa diversa. E a gente falava assim, tá bom, então me conta quão diversa é a sua empresa. Ah, 50% dos funcionários que eu tenho são mulheres. Eu falo, tá, e na liderança, quantos são mulheres e quantos são homens? Aí na liderança, 90% mulher, 10% homens. Ah, desculpa, 90% homens, 10% mulheres. Falei, então você não é uma empresa diversa. Quantos negros você tem na empresa? Ah, praticamente nenhum, pouquíssimos. Ah, como é que é a inclusão de pessoas? E aí fui fazendo várias perguntas. E aí a pessoa lá, e era um cargo alto, um diretor, falou assim, puxa, então acho que é melhor a gente não fazer nenhuma campanha. Eu falei, não, primeiro você tem que trabalhar o que é a empresa, senão você vai colocar uma vitrine para uma coisa que não é legítima, que não é genuína. Então, diversidade e inclusão tem a ver com isso também, com ser uma ação genuína, com ser uma ação que de verdade você entende que é essencial para a sua empresa. Então, acho que esse é um processo, né, eu tenho visto muitas empresas ensaiando algumas ações, mas quando não é legítimo, a gente vê, eles são, infelizmente, destruídos pelas redes sociais, mas eu não queria que isso criasse um medo nas empresas de fazerem e de errarem, porque eu acho que isso é perigoso. Eu acho que é importante fazer, é importante errar, mas é importante fazer. Então, a minha recomendação sempre é comece pequeno, comece entendendo, forma conselhos, que nem o André falou, vamos formar o nosso grupo de trabalho, que eu acho que aí já tem um caminho muito bacana para fazer transformação social. Super, super de acordo. E aí, o que a gente está falando aqui, na verdade, a gente pulou já para o tema da inclusão ou da cultura, né? Porque é isso, a gente pode criar metas, a gente pode criar uma estratégia de atração de talentos, a gente pode ter um recrutamento focado em atrair e selecionar esses talentos, mas se a gente não tiver um onboarding, e se a gente não tiver uma cultura inclusiva, as pessoas vão sair correndo. Então, acho que assim, a escolha pela diversidade é uma escolha também de flexibilização da sua própria cultura e de entender aliás, né, é o conceito de cultura básico, assim, né? Cultura não é uma coisa pronta que você enfia na cabeça do outro, é uma coisa co-construída com todos que fazem parte daquele grupo de pessoas, né? Então, incluir essa diversidade é incluir esses olhares na construção dessa cultura da empresa. E só assim as pessoas vão ficar, porque eu acho que poder ser, sabe? Eu fiz um vídeo há um tempo falando sobre isso aqui no Hub, a gente tem, né? A gente tem metas de seleção, a gente faz um processo seletivo inclusivo, na hora de escolher, a gente tem intencionalidade e as pessoas que têm histórico de vulnerabilidade social, pessoas negras, pessoas com orientações sexual diversas, elas avançam no processo intencionalmente e a gente cria um ambiente em que as pessoas podem ser quem elas são e podem trazer o seu olhar para quem a gente é. Então, se a gente não tiver, de fato, essa cultura flexível, elástica, inclusiva, co-criada por todo mundo que está na dança, as pessoas, de fato, vão embora. E aí, assim, da mulher trans à mulher recém-mãe, né? E aí todo mundo perde. André, o que você tem para compartilhar com a gente em relação à cultura? A gente já está nos minutinhos finais, então eu vou pedir o seguinte, assim, queria que você contasse para a gente uma prática de cultura na Envolves que você acha que é massa, assim, e que cria esse lugar de acolhimento para essa diversidade que vocês estão em busca, estão no processo, e depois queria pedir também as considerações finais aí da Ana para a gente ir encerrando o nosso painel.
Tá bom, tá bom. Pensando também em como ajudar quem está nos assistindo, né? Que acho que tem muitos e muitos empreendedores e muitas empreendedoras, empresas que estão começando, muito o público aqui do nosso evento, como papel como empreendedores e empreendedoras, como CEOs, é muito de abrir caminho, de fazer um ambiente seguro para discussão e para assim para humildade em aprender, né? Se você, como eu, for um homem de um lugar de privilégio também, um homem hétero branco, se colocar numa posição de humildade de aprender e empoderar as pessoas que têm lugar de fala para ensinarem na empresa, né? Então, como uma prática, eu acredito que a capacitação a partir desse ambiente seguro é uma prática de muito resultado. A gente testou isso com a liderança. Aí, nessa ocasião, por exemplo, a Lari, que é uma pessoa de muita voz em igualdade de gênero, é uma líder mulher na Envolves, ela que foi a facilitadora da capacitação, ela promoveu, acho que foram assim, 12 encontros mensais, né? E aí levou a nossa liderança para um outro patamar de entendimento na questão da diversidade. Um dos encontros, por exemplo, nós convidamos o Luke, que é um homem trans, foi o primeiro homem trans que a gente contratou na Envolves, para ensinar para os nossos líderes como é que é a experiência de um homem trans na Envolves, né? Como é que foi o onboarding, onde é que a gente está errando, onde é que a gente tem que melhorar. Então, se colocar numa posição de aprendiz, acho que isso é uma questão mais cultural mesmo e muito puxada pela liderança, né? Como a Ana falou, é um pouco top-down mesmo, provocar esse ambiente seguro e provocar capacitações. É uma prática de muito resultado, na minha visão. Obrigada. Ana, como é que você gostaria de terminar a nossa conversa tão boa? Eu ficaria aqui com vocês até a noite. Eu também ficaria, adorei a conversa. Eu terminaria, Thalita e André, reforçando aquilo que eu coloquei no início. Eu acho que diversidade tem muita combinação da questão de justiça social, falar de economia e falar de inovação. Eu vou sempre bater nessa tecla porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que diversidade não é só justiça social, é também justiça social, mas é também economia. E é um processo, é uma jornada, e todas as empresas podem fazer, desde a empresa em 2 funcionários até uma grande corporação. E como o André falou, eu também gosto de reforçar que uma questão de cultura é uma questão de mudança, né, que precisa muito mudar a questão da mentalidade das pessoas com a visão de mundo que a gente tem. Então, acho fundamental que as pessoas tomem consciência que a gente precisa viver num mundo mais justo, numa sociedade mais justa, né, senão a gente vai estar produzindo coisas por produzir. Eu acho que a gente tem que produzir para transformar o nosso país, nossa sociedade, em um ambiente mais justo e melhor para todas as pessoas. Perfeito. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até esse momento no painel. Espero que tenha sido bom para vocês também. Aqui aprendi muito com o André, aprendi muito com a Ana. Queria agradecer o convite e convidar vocês a assistirem outros conteúdos, que o evento está incrível. Muito obrigada. Tchau.